E aí galera, aqui é o André e hoje, atendendo a dezenas de pedidos de pessoas que comentaram no último vídeo, que é o vídeo dos tipos de agulha, muitas pessoas me pediram para comparar a agulha microlinha com a agulha elíptica, e é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Sem muita enrolação, o disco que eu vou estar usando para testar essas duas agulhas é um disco desse carinha aqui, ó, Rick Astley. Esse disco aqui eu paguei R$1 e ele não tá, embora a mídia não esteja 100%, é um disco que eu lavei, tirei a sujeira, tirei o mofo e dá pra testar bem. Rapidinho antes da gente ir pro teste. Esse disco, ele é um dos discos mais novos que eu tenho agora, ele é de 1991, prensado pela RCA Eletrônica do Brasil, e é um disco que tem uns agudos muito pronunciados. Não é normal um disco ser prensado, ser fabricado com agudos tão fortes igual esse disco foi prensado. Então vai ser um teste tipo assim de tortura para essas duas agulhas, porque não é normal um disco ter agudos tão claros assim. Vamos lá pro teste. Então, qual que é o esquema que eu vou estar usando aqui para gravar esse vídeo, sem enrolar também? Cápsula, pré-amplificador, de lá sai para essa caixa atenuadora que eu mesmo fiz, e ela tem esses dois potenciômetros aqui porque, além de me permitir regular a entrada pro gravador de som, ela ainda me permite alterar o balanço entre os canais, porque tem uma diferença aí de balanço dentro da fiação do meu próprio toca-disco, de todo o cabeamento que eu estou usando aqui, tem uma diferença entre os dois canais. Então eu pego um disco mono da minha coleção ali e uso ele para calibrar o centro entre os dois canais. Aí depois disso sai daqui e entra direto no gravador, e eu vou estar gravando em 48 kHz, 24 bits, WAV, sem compressão. Touching me when the morning comes. So lucky am I to have you by my side forever. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. Thought I had it all in the palm of my hand. Darkness had fallen on me and I didn't quite understand. Then came you brightened up my days, yeah. Forever. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. Never knew love could feel this way, yeah. Never knew love could do this to me. Oh, I know. Could feel this way. Never knew love could do this to me. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. I never knew your love could do this to me. Could feel this way. So really, really do. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. Never knew love could feel this way. Never knew love could do this to me. Never knew love. Conclusões desse teste. Primeiro, meu aterramento não é dos melhores. Não dá pra perceber no áudio, mas esse esquema todo aqui não tá
aterrado 100%, então tem um ruidinho bem no começo e no final da música, mas praticamente não dá pra ouvir. Mesmo tendo a caixa atenuadora no meio para balancear os canais, ainda tem uma diferença de balanço entre as duas cápsulas. Normal, cada cápsula vai ter um balanço de canais. É da própria manufatura da cápsula isso acontecer. 2. Essa cápsula aqui e essa agulha, a cápsula é original dos anos 80. Mas essa agulha aqui, ela é nova de estoque antigo, ou seja, também é dos anos 80. Mas significa que ela nunca foi usada. Eu comprei ela nova de um estoque antigo, então se ela tem umas 20 horas de uso, é muito. O problema dela é o mesmo problema que eu expliquei no último vídeo dos tipos das agulhas. Que a suspensão que segura a agulha no lugar, ela já está com 30, 40 anos, então ela já está bem mais velha do que a suspensão da cápsula que está com a agulha microlinha. Então vocês vão perceber que aquela borracha que segura a agulha no lugar, bem ali, ó, essa borracha ela já está com 20, 30, 40 anos já, então ela já não está mais ela já não está mais macia do jeito que ela era quando ela saiu de fábrica. Então isso afeta o som. Mesmo a agulha, a ponta em si da agulha estando nova, isso aqui faz com que o som da agulha fique um pouquinho mais distorcido, vamos dizer assim. Então, vocês têm que ter isso em mente quando vocês verem essa comparação. Tem uma diferença de separação de canais entre essas duas cápsulas. Então, a Gradiente GC11 ela tem uma separação menor, o que, como eu expliquei no último vídeo, na prática é como se você tivesse sentado no meio de uma sala e as caixas de som estão mais perto uma da outra. É basicamente isso. A separação em estéreo dessas duas cápsulas é diferente nesse quesito. A Gradiente ela tem uma separação menor, ou seja, é como se as caixas de som estivessem mais perto uma da outra, e a cápsula que está ali na agulha microlinear, ela tem uma separação de canais maior. Se você está escutando isso sem fone de ouvido, é praticamente impossível de detectar, a não ser que você tenha, sei lá, uma sala de som completamente preparada acusticamente, com monitores, né, que são alto-falantes muito, muito precisos. Você não vai perceber isso, você só vai perceber isso de fato com fone de ouvido. E mesmo assim, não é algo que tipo assim, nossa, não vou comprar uma dessa aqui só porque ela tem uma separação estéreo menor. Não é assim. É uma diferença, ela tá ali, mas não é um fator determinante para você pegar uma cápsula e agulha dessa. Mas, na cápsula ali da agulha microlinear, somado aos detalhes a mais que tem por conta da ponta microlinear, é uma experiência auditiva muito interessante, muito legal, mas a Gradiente e a agulha elíptica não deixam a desejar também não. Como eu falei na introdução, esse disco aqui ele foi prensado com uns agudos muito claros, muito altos. Fora que as sibilâncias não foram reduzidas também. E a sibilância, quando você faz, por exemplo, a letra S, esse no final do som, ele se chama sibilância. E esse som, vamos dizer assim, que ele, o jeito mais, não tem como explicar isso para vocês de termo técnico, mas na prática ele é um som que irrita a agulha. Ele é um som tão difícil de trilhar que a agulha simplesmente distorce ele, entendeu? Não importa se é no começo do disco, não importa se é no final do disco, perto da etiqueta, não importa se é cônica, elíptica, microlinear, esse som ele é muito difícil de ser trilhado pela agulha. É muito difícil para a agulha reproduzir esse som, então ela distorce. Então, o engenheiro que faz a masterização do disco, ele tenta reduzir, cortar esse som da música, porque ele faz esse efeito aí. Bem no comecinho da música, vou até colocar um trechinho, comparando as duas, para vocês verem que as duas distorcem quase a mesma coisa naquela parte. Por quê? Porque não é culpa da agulha, não é culpa do alinhamento, não é culpa do peso de trilhagem, é uma culpa da masterização, da matriz desse disco. E culpa não é nem a palavra certa, é uma característica da prensagem desse disco aqui. Cada disco vai ter uma característica diferente de prensagem. Chega a ser... Quando eu mostro para as pessoas isso, as pessoas ficam até... sem palavras, tipo assim, como que o som consegue ser tão diferente entre um disco e outro? Mas é porque é um processo tão artesanal de fabricação, de masterização, que a diferença de som entre um disco e outro é muito grande. Enfim, eu fui no sebo comprar discos para tentar achar um disco com uma música mais animada só para fazer esse teste, porque a maioria dos discos que eu tenho ali atrás, que não é minha coleção completa ainda, mas 80% dos discos que estão ali atrás é tudo música clássica, música instrumental.
Então, assim, primeiro que não é o gosto da maioria das pessoas que vai comprar disco. 2, que não é o tipo de música que dá pra você fazer um teste legal, um comparativo legal entre duas agulhas. Então eu fui no sebo só pra comprar um disco de rock pra testar essas duas agulhas e fazer esse vídeo pra vocês. Se vocês querem, novamente, eu já falei isso no vídeo lá dos tipos de agulha, mas se vocês quiserem entrar no mundo das agulhas elípticas, sair do mundo das agulhas cônicas e entrar no mundo das agulhas elípticas, eu não recomendo que vocês vão atrás de uma cápsula e agulha antiga igual essa Gradiente GC11. Justamente porque mesmo você achando um estoque antigo igual essa aqui, que a agulha está zerada, ainda assim ela não vai ter a qualidade 100% da ponta elíptica, justamente porque tem outros fatores atrás que vão contribuir com isso, entendeu? A qualidade dos ímãs que estão aqui dentro. Na verdade, os ímãs estão na agulha, né? Perdão, porque isso aqui é uma agulha de magneto móvel, a gente chama. Enfim, a força, a qualidade dos ímãs aqui da agulha já não estão mais 100%. A qualidade e o estado da suspensão que segura o cantilever no lugar já não está mais 100%. Então, tipo assim, mesmo que a ponta da agulha em si esteja zerada, o resto das coisas não estão. Então você não vai ter um som 100% disso aqui. É muito... Você pode dar sorte. Eu peguei essa aqui zerada, ainda tem um som bom, mas não está 100%. Ou como você pode comprar uma dessa aqui zero e ficar com som e acabar tendo um som muito pior do que essa aqui. Então, se vocês quiserem entrar no mundo das elípticas, eu recomendo vocês a pegarem uma... Para começo pode ser uma AT95E. Se eu não me engano, vocês conseguem achar ela no Mercado Livre também, que é a geração antiga de agulhas elípticas da Audio-Técnica, tá? É um produto excelente. Recomendo para vocês que estão aí num orçamento um pouquinho mais apertado, mas querem um produto novo, uma qualidade boa para vocês tocarem o seu vinil. Se vocês querem um produto ainda mais novo ainda das agulhas elípticas, tem essa geração que eu estou usando aqui da agulha microlinear. A cápsula que vai antes da agulha, ela é uma cápsula que aceita diversas pontas, cônicas, elípticas, elíptica nua, chibata e microlinear. Se eu não me engano, essas são todas as agulhas que ela suporta. A minha é a ponta vermelha, que é a microlinear, mas tem a ponta azul, que é a cônica, e a ponta verde, que é a ponta elíptica. Tem só um detalhezinho que eu esqueci de falar, que é o seguinte: essa AT95 você não encontra mais no Mercado Livre. Vocês vão ter que procurar aí no AliExpress da vida ou em algum outro lugar para importar. É um produto que eu recomendo bastante vocês pegarem, se vocês tiverem a grana. Se vocês não tiverem a grana e ainda quiserem uma agulha elíptica, peguem a T95E, que é a versão antiga. Tem uma diferença, ela é também uma ponta verde, mas tem uma diferença bem clara. O design é completamente diferente, vocês vão reparar qual que é o produto novo e qual que é o produto antigo, fora o preço. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha saciado aí a curiosidade de vocês entre qual é a diferença de uma agulha elíptica e de uma microlinear. Vocês podem ver que, tipo assim, no começo do disco ali, como é a segunda música do lado, não tem uma diferença gritante assim de qualidade entre as duas, igual tinha no teste que eu fiz no vídeo passado. Justamente porque o teste do vídeo passado era para ser tipo assim, era para fazer uma linha concreta entre o que é uma agulha cônica e o que é uma agulha microlinear, que é aquele teste lá. Então eu coloquei para vocês um teste de uma música muito difícil de trilhar, de tocar, e comparei os extremos, que é a agulha cônica, que é a pior qualidade, e a agulha microlinear, que é a melhor qualidade, entre aspas. Então, assim, esse vídeo aqui, ele mostra para vocês um lado um pouquinho mais, uma linha um pouquinho mais borrada entre as duas, entendeu? Porque a agulha elíptica, ela já tem uma qualidade muito, muito boa, e a microlinear continua sendo a rainha das agulhas aqui, pelo menos das agulhas que eu tenho. Uma coisa que eu não posso esquecer de falar para vocês, ainda mais para quem vai sair da agulha cônica e vai para a elíptica, é o seguinte: se você tem vinis sujos, sabe aquele vinil que você toca e sobra uma bola de pelo assim na ponta da agulha? Então esse disco é perigoso para a agulha elíptica. Por quê? A agulha elíptica, ela é muito mais sensível à sujeira. Se começar a acumular aquele bolo de cabelo na ponta da agulha elíptica, você vai perceber uma caída muito forte na qualidade de som. A agulha cônica, ela aguenta um pouquinho mais o tranco, entendeu? Ela pode acabar
Tipo assim, se acumular sujeira na ponta da agulha cônica, ela vai tocar o resto do disco sem problema, você não vai perceber muita diferença. Na agulha elíptica, meu amigo, no momento que começar a coletar sujeira na ponta dela, vai ter uma diferença bem grande na qualidade de som. Então, se você tem algum disco seu aí que faz isso, que deixa um monte de sujeira na ponta da agulha, sugiro que você pegue aí uma escovinha de dente. É o jeito mais básico que vai melhorar um pouco a situação, não é o jeito ideal ainda. Pega o disco aí que suja a agulha, põe ele embaixo da pia, joga detergente neutro em cima dele e escova ele ao longo do disco. Você vai pegar o seu disco aí embaixo da água, vai primeiro lavar ele sem sabão, depois você vai sujar ele, vai colocar sabão neutro em cima dele, aí você vai lavar ele em movimentos assim, ó, que seguem as trilhas do disco. E vai fazer isso ao redor de todo o disco aí, dá umas 2, 3 voltas em torno do disco, fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento angular. Para quê? Para tirar a sujeira que está dentro dos sulcos do disco. Fazendo isso, você enxaga o disco. Não se preocupe em molhar a etiqueta, porque a etiqueta ela é bem resistente. Tudo que você não pode fazer é esfregar com a escova em cima da etiqueta. Mas se cair água com sabão aqui em cima, não tem problema. Não vai manchar, não vai estragar a etiqueta. Deixa secar na sombra. Não seca com pano porque vai encher de fibra o disco. Deixa secar na sombra, deixa ele apoiado em algum lugar, que ele fique só com as duas pontas dele apoiadas, entendeu? Deixa escorrer a água, tipo assim, 20 minutos, 1 hora já vai secar completamente o disco. E assim você vai ter um disco novo, entre aspas, entendeu? Novo que eu digo, sem sujeira e que não vai coletar sujeira na ponta da agulha. Enfim, já estou falando demais nesse vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu gostei e eu vejo vocês na próxima. Até mais.